Essa história aconteceu comigo, ou melhor, com o jovem que eu era anos atrás, antes de aprender que certas curiosidades custam caro. Meu nome é Gustavo, e o que vivi naqueles dias me assombra até hoje. Eu era um adolescente cético. Nunca acreditei em coisas sobrenaturais. Achava que tudo não passava de histórias para assustar crianças. Mas quando fecho os olhos agora, ainda posso ouvir os sussurros no escuro, sentir o frio que não era deste mundo e ver as sombras que se moviam, sem explicação. Tudo começou em uma visita à casa do meu avô, no interior do Paraná. Ele morava sozinho, numa casa antiga de madeira, que já pertencia à família há gerações. Sempre achei aquele lugar estranho, especialmente pelo porão escuro e sombrio que ele nunca deixava que eu explorasse. Mas naquela visita, algo mudou. Meu avô, já idoso e cansado, pediu que eu o ajudasse a organizar algumas coisas lá embaixo. Eu hesitei, mas no fim aceitei. Peguei uma lanterna e desci a escada de madeira rangente, sentindo o cheiro forte de mofo e terra úmida. Conforme a luz tremeluzente da lanterna iluminava o espaço, vi caixas empilhadas e velhos móveis cobertos por panos empoeirados. No canto, uma prateleira chamou minha atenção. Entre os objetos abandonados, havia um livro de capa escura, grossa e empoeirada. Peguei-o e senti um arrepio estranho ao tocar o couro envelhecido. As letras douradas estavam quase apagadas, mas consegui ler Livro de São Cipriano. Curioso, comecei a folhear as páginas amareladas. O conteúdo era perturbador. Havia desenhos estranhos, símbolos misteriosos e rituais em latim e outras línguas que eu não compreendia. Mas um dos rituais me chamou a atenção. Um feitiço simples que supostamente atraía um espírito para responder perguntas. Achei interessante, uma brincadeira inocente. Ou assim pensei. Peguei uma vela preta que estava no porão, acendi e recitei as palavras do livro. O ar ao meu redor ficou mais denso, como se algo invisível tivesse tomado o espaço. Um vento frio percorreu o porão, ainda que não houvesse janelas abertas. Eu ri, achando que era apenas sugestionável. Apaguei a vela e subi de volta, sem dar mais atenção ao que havia feito. Mas naquela noite, o inferno começou. Eu estava deitado na cama, já tarde da noite, quando ouvi passos no corredor. A casa do meu avô era antiga. O piso de madeira rangia com qualquer movimento. Achei que fosse ele, mas quando chamei, ninguém respondeu. A porta do meu quarto estava entreaberta e pelo espaço vi uma sombra passar lentamente. Meu corpo gelou. Respirei fundo, dizendo a mim mesmo que era minha imaginação. Mas então os sussurros começaram. Palavras inaudíveis, sussurradas tão perto que pareciam dentro da minha cabeça. O frio ficou intenso. Minha respiração saía como vapor. Olhei para a mesinha ao lado da cama e senti meu coração parar. A vela preta que eu havia acendido no porão estava ali, acesa. Eu tinha certeza de que a deixara lá embaixo. Meus olhos se arregalaram quando vi sombras se movendo nas paredes, tomando formas distorcidas e grotescas. O medo me paralisou. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Quando finalmente consegui me mover, corri para o quarto do meu avô e bati na porta. Ele abriu assustado e me encontrou tremendo. Contei a ele o que havia acontecido e, ao ouvir sobre o livro, seu rosto empalideceu. Você mexeu com o que não devia, Gustavo, ele disse. Isso não é brincadeira. Algo veio cobrar o preço. Desesperado, implorei por ajuda. Ele me levou até uma senhora conhecida na cidade, Dona Alzira, que entendia dessas coisas. Ao ouvir minha história, ela suspirou pesadamente. Você abriu uma porta, menino, e agora precisa fechá-la, mas portas assim não se fecham sem um sacrifício. Meu estômago revirou. Sacrifício? Algo de valor precisa ser dado para selar o que foi aberto, ela explicou. Se não o fizer, a entidade levará algo de sua vida e você não terá escolha.
Voltei para casa sem saber o que fazer. O medo me dominava. As noites se tornaram um tormento. Os sussurros ficaram mais altos. As sombras se aproximavam. Uma presença escura estava sempre à espreita. No terceiro dia, acordei com um grito horrível vindo do quarto do meu avô. Corri até lá e o encontrei caído no chão, sem vida. O preço havia sido pago. A casa ficou silenciosa. A presença maligna se dissipou, mas algo dentro de mim morreu, junto com ele. O livro desapareceu e até hoje não sei se alguém o levou ou se sumiu por conta própria. Mas sei que o mal não foi destruído. Ele apenas esperava por outro curioso o suficiente para abrir a porta novamente. Se algum dia você encontrar um livro desses, não toque. Não brinque com o que você não entende. Porque quando você abre uma porta para o outro lado, algo sempre vem cobrar o preço. Nunca imaginei que um simples ato de fé pudesse se transformar em um pesadelo eterno. Meu nome é Rafael e minha vida mudou para sempre naquela noite maldita. Cresci em uma cidadezinha isolada no interior do Amazonas, cercada pela densa floresta e por lendas que os mais velhos insistiam em sussurrar ao anoitecer. Histórias sobre espíritos errantes, demônios antigos e pactos proibidos sempre foram parte do cotidiano, mas nunca pensei que um dia eu mesmo me tornaria parte de uma dessas narrativas. Eu era um padre jovem, recém-ordenado, enviado para assumir a paróquia de um vilarejo esquecido pelo tempo. Meu coração ardia em desejo de servir, de espalhar a luz da fé para aqueles que mais precisavam. Mas logo percebi que nem todos os mistérios do mundo podem ser explicados pela razão. Certo dia, uma mulher idosa chamada Dona Alzira apareceu na igreja. Sua expressão era um misto de pavor e desespero. Seu neto, Elias, um rapaz de apenas 16 anos, estava apresentando um comportamento que ela descrevia como não humano. Ele falava em línguas desconhecidas, sua força havia se tornado sobre-humana e, em algumas ocasiões, seus olhos pareciam se transformar em 2 buracos negros, sem alma. Alzira implorou por ajuda e eu, sem hesitar, aceitei acompanhá-la até sua casa. A casa ficava em um ponto afastado do vilarejo, cercada pela escuridão da floresta. Desde o momento em que pus os pés ali, senti um peso sobre meus ombros como se algo invisível me esmagasse lentamente. O ambiente estava carregado e o cheiro de algo pútrido infestava o ar. Elias estava sentado no chão da sala, rodeado por velas já quase derretidas. Seus olhos estavam fixos em um ponto no teto, como se estivesse vendo algo que ninguém mais podia enxergar. Sua pele estava pálida e suada, e a cada respiração um som gutural saía de sua boca. Quando finalmente seus olhos encontraram os meus, senti um calafrio percorrer minha espinha. Padre, você veio tarde demais. A voz que saiu de seus lábios não era dele. Era algo mais profundo, mais antigo. Minha primeira reação foi pegar meu crucifixo e começar a rezar, mas Elias apenas sorriu, como se aquilo fosse uma brincadeira para ele. Foi então que Alzira me entregou um objeto que eu só conhecia das histórias proibidas. Um grimório, velho e empoeirado, suas páginas repletas de símbolos e orações esquecidas. Este livro pertenceu ao meu bisavô, ela sussurrou. Ele dizia que continha orações que poderiam expulsar o mal. A contragosto, abri o livro e comecei a recitar as palavras. A princípio, nada aconteceu. Mas então, as velas começaram a tremular. Sombras se moviam nas paredes e a temperatura caiu drasticamente. Elias começou a se debater, gritando em uma língua que nunca havia ouvido antes. O chão tremia levemente e o ar se tornava mais pesado a cada palavra que eu pronunciava. De repente, todas as janelas da casa se abriram com violência e uma ventania irrompeu pelo local.
Elias agora estava em pé, os olhos completamente negros e um sorriso diabólico estampado em seu rosto. Você acha que palavras podem me deter, padre? A voz dele ecoou, multiplicada, preenchendo cada canto da casa. Eu continuei, segurando firme meu crucifixo. Mas então algo impossível aconteceu. O livro que estava em minhas mãos pegou fogo espontaneamente. O papel velho virou cinzas em questão de segundos e uma gargalhada preencheu o ar. Elias caiu no chão como se tivesse sido puxado por algo invisível e sua pele começou a se contorcer. Marcas surgiam em seu corpo como se garras invisíveis estivessem dilacerando sua carne. Então, um rugido ensurdecedor tomou conta do ambiente. Não um grito humano, mas um som que parecia vir das profundezas da terra. O chão tremeu violentamente e, por um breve momento, vi sombras se arrastando pelas paredes, como se algo estivesse espreitando do outro lado do véu da realidade. Elias arquejou, seus olhos vidrados para cima, e então tudo silenciou. O vento parou, o frio se dissipou, ele desmaiou, a noite passou em um torpor sombrio. Quando Elias acordou, parecia não se lembrar de nada, mas algo estava errado. Seus olhos, embora humanos novamente, carregavam um vazio que não existia antes. Algo havia ficado para trás, algo havia permanecido dentro dele. No dia seguinte, Alzira desapareceu sem deixar vestígios. Sua casa estava vazia, sem nenhum sinal de que alguém já tivesse vivido ali. Perguntei aos moradores do vilarejo, mas ninguém sabia de nada. O nome dela não constava em nenhum registro da cidade. Era como se ela nunca tivesse existido. E quanto a mim, minha fé nunca mais foi a mesma. O que vi naquela noite me assombra até hoje. Às vezes, em sonhos, vejo Elias parado à porta do meu quarto, me observando. Outras vezes, ouço sussurros vindos de lugares vazios. Sei que o que aconteceu naquela noite não foi um simples exorcismo. Sei que algo muito mais antigo e terrível espreitava naquela casa. O Grimório nunca mais foi visto. Alguns dizem que ele se perdeu nas sombras, esperando por outro tolo para abri-lo novamente. Mas uma coisa eu sei, se um dia ele reaparecer, aquele que ousar lê-lo pode estar selando seu próprio destino para sempre. Era uma manhã abafada de verão, e Clara caminhava lentamente entre as barracas do mercado de pulgas, absorvendo os cheiros de madeira velha, couro envelhecido e papel amarelado. Adorava colecionar objetos antigos, especialmente aqueles que pareciam carregar uma história. Entre os diversos itens espalhados sobre as mesas, algo chamou sua atenção. Um grande espelho com uma moldura de madeira entalhada, desgastada pelo tempo. O vidro possuía manchas escuras e um leve embaçamento, como se tivesse guardado memórias de tempos antigos. O vendedor, um homem idoso de feições severas, olhou para Clara com um brilho estranho nos olhos. Esse espelho tem uma história, longa e sombria. Ele reflete mais do que apenas o que está à sua frente. É melhor não brincar com o que não se entende. Clara riu nervosamente. Isso é só uma forma de valorizar a peça, não? O velho apenas sorriu e encolheu os ombros. Contra seu bom senso, Clara comprou o espelho. Algo nela sentia que ele não deveria ficar ali esquecido. Era como se ele tivesse esperado por ela. Ao chegar em casa, colocou o espelho em seu quarto, ao lado da janela, onde a luz da manhã criaria reflexos interessantes. Junto ao espelho, trouxe também um livro antigo, de capa escura e cheirando a mofo. Era um volume raro de feitiçarias e superstições, que lhe pareceu uma leitura divertida para as noites solitárias. Mais tarde naquela noite, Clara se sentou em sua cama e folheou o livro.
Em uma das páginas, encontrou um feitiço de adivinhação, que, segundo o texto, deveria ser recitado diante de um espelho para revelar segredos ocultos. Sem levar aquilo muito a sério, acendeu algumas velas e sentou-se diante do espelho, com o livro aberto sobre o colo. Lentamente leu as palavras escritas naquela página amarelada. No início, nada aconteceu. Mas então, uma leve distorção surgiu no vidro. Seu reflexo parecia ligeiramente errado. Seu rosto estava mais pálido, os olhos mais fundos. No fundo do espelho, uma sombra se movia. Clara piscou, achando que fosse cansaço, mas a sombra continuava ali. E então, algo mais apareceu. Rostos, pálidos, de olhos arregalados, pareciam presos dentro do vidro. Observavam-na com expressões de desespero. O ar da sala ficou denso. Uma pressão invisível a impedia de se mover. Quando finalmente conseguiu desviar o olhar, notou que a imagem no espelho não refletia mais seu quarto como era. Agora era uma versão distorcida, mais escura, como se algo maligno estivesse ali dentro, observando-a. Nas noites seguintes, a situação piorou. Clara começou a ver movimentos no espelho, mesmo sem estar diante dele. Silhuetas se arrastavam na superfície do vidro. Algumas noites, acordava e via uma figura parada no reflexo, observando-a com olhos sem fundo. Certa vez, notou uma mão emergindo lentamente do espelho, como se tentasse atravessar para o seu mundo. Certa noite, o espelho brilhou com uma luz fraca e esfumaçada. Dentro dele, Clara viu uma porta. Mas não era qualquer porta. Era a porta de seu quarto, mas carregando símbolos estranhos, entalhados na madeira. A porta se abriu, revelando um corredor escuro, onde vozes sussurravam palavras incompreensíveis. Em pânico, tentou cobrir o espelho com um lençol, mas não adiantou. A entidade estava cada vez mais presente. O espelho agora era um portal, e algo estava tentando atravessá-lo. Foi então que Clara decidiu buscar ajuda. Procurou por uma benzedeira conhecida por lidar com casos sobrenaturais. A mulher, ao ver o espelho, ficou pálida. Isso não é apenas um espelho, ele é um vínculo. Você abriu uma porta que não deveria ser aberta. A benzedeira explicou que o espelho continha almas presas e que o ritual realizado havia permitido que essas entidades tentassem escapar. Havia apenas uma solução: destruir o espelho antes que a entidade saísse completamente. Clara, aterrorizada, seguiu as instruções da benzedeira. Levou o espelho para um local afastado e, com um martelo, golpeou o vidro. O espelho estilhaçou-se em 1000 pedaços, mas por um breve instante, ela viu a sombra tentando se arrastar pelos cacos quebrados, como se ainda tentasse escapar. Com a ajuda da benzedeira, queimou os restos da moldura e enterrou os pedaços de vidro em um solo consagrado. Desde aquele dia, Clara nunca mais manteve espelhos em casa, mas algo nela mudou para sempre. Sempre que passava por um reflexo, fosse em uma vitrine ou em um vidro de carro, via algo estranho. Um leve movimento, uma sombra fugaz, um par de olhos a observando. Ela sabia que, mesmo destruído, o espelho havia deixado sua marca. E o que estava do outro lado, talvez, ainda a estivesse esperando. Era uma noite quente e abafada no sertão da Bahia, quando minha vida mudou para sempre. Meu nome era Antônio, e eu vivia com minha esposa, Mariana, e nossos 2 filhos, Elias e Júlia, em um povoado esquecido pelo tempo. O trabalho era árduo, a terra castigada pela seca, e a fome rondava nossa casa como uma sombra persistente. Eu fazia de tudo para sustentar minha família, mas os tempos estavam difíceis. Havia uma história antiga que os mais velhos contavam, em sussurros, sobre um homem que aparecia à meia-noite em encruzilhadas, carregando o lendário livro de São Cipriano.
Ele oferecia soluções para qualquer problema, mas o preço era sempre algo que ninguém deveria pagar. Eu nunca dei muita atenção a essas lendas. Achava que eram apenas superstições para assustar os mais jovens. Até que o desespero me levou a considerar o impensável. Naquela noite, saí de casa sem dizer nada a Mariana. Andei pelas trilhas, de terra batida até a encruzilhada mais próxima. A lua cheia iluminava a estrada poeirenta e o vento parecia sussurrar meu nome. Quando cheguei, encontrei um homem parado no meio da estrada. Ele era velho, de aparência cadavérica, com olhos fundos e sem brilho, como se fossem poços sem fundo. Vestia roupas escuras e segurava um livro grosso, com uma capa de couro gasto e letras douradas que brilhavam sob a luz da lua. "Você veio procurar respostas", disse ele, com uma voz rouca e carregada de algo que eu não conseguia definir. "Mas está preparado para pagar o preço?" Minha garganta secou. Eu queria correr, mas já estava ali. Já havia tomado minha decisão. Eu só quero uma chance. Quero que minha terra volte a produzir, que minha família tenha o que comer. "O senhor pode me ajudar?" Ele sorriu. E foi o sorriso mais perturbador que já vi. Sem dizer nada, abriu o livro e apontou para uma página específica. As palavras eram antigas e o idioma parecia estranho, mas, de alguma forma, eu conseguia entendê-las. Ele me instruiu a recitar uma oração naquela mesma noite, sob a luz da lua, e prometeu que minha colheita seria abundante. O único pedido em troca era minha fidelidade. Assinei o pacto sem hesitação. O velho fechou o livro e sumiu na escuridão como se nunca tivesse estado ali. Na manhã seguinte, algo inacreditável aconteceu. A terra antes seca estava úmida. As sementes que eu havia plantado começaram a brotar rapidamente. Em poucos dias, os pés de milho estavam altos e verdes, os frutos eram fartos e tudo parecia perfeito. O dinheiro começou a entrar e nossa sorte parecia ter mudado da noite para o dia. Mas a felicidade durou pouco. Logo começaram os sinais de que algo estava errado. Mariana se tornou distante, fria, como se estivesse sempre presa em um pesadelo. Elias, meu filho mais novo, começou a falar sozinho no meio da noite, dizendo que via um homem de olhos vazios parado em nosso quintal. Júlia, minha filha, começou a ter febres inexplicáveis e acordava todas as noites gritando. No começo, tentei ignorar os sinais, mas eles se tornaram impossíveis de negar. As sombras pareciam se mover pela casa, portas se abriam e fechavam sozinhas, sussurros ecoavam pelos corredores, chamando meu nome. E então começaram as tragédias. Elias adoeceu de forma misteriosa. Nenhum médico conseguia explicar o que estava acontecendo. Júlia sofreu um acidente inexplicável na escola, caindo de uma escada como se tivesse sido empurrada. Mariana, antes forte e cheia de vida, definhava a cada dia, sempre assustada, como se sentisse a presença de algo maligno ao nosso redor. Eu sabia que tinha feito algo terrível. Sabia que o pacto que assinei estava cobrando seu preço. Voltei à encruzilhada, mas o velho não estava lá. No lugar onde ele costumava ficar, encontrei apenas o livro, aberto em uma página que eu nunca havia lido antes. As palavras eram claras. Para quebrar o pacto, um sacrifício deveria ser feito. Não era algo simbólico. Era um sacrifício real, de sangue. Desesperado, tentei queimar o livro, mas as chamas não o tocavam. Tentei enterrá-lo, mas ele reaparecia dentro de casa. Naquela noite o velho apareceu novamente, desta vez em meus sonhos. Ele sorriu e disse: "O preço já foi decidido. Você tentou escapar, mas ninguém foge de um pacto selado. O que você mais ama será tomado de você." Acordei suando frio e o pior ainda estava por vir. Elias piorou de maneira drástica e morreu 3 dias depois. Minha esposa, consumida pela dor, se fechou em um silêncio sepulcral e Júlia parou de falar completamente.
A escuridão que pairava sobre nossa casa não desapareceu, apenas se aprofundou. Tentei fugir, tentei abandonar tudo, mas sempre que me afastava, algo me trazia de volta. O velho ainda me observava das sombras, sorrindo, satisfeito com sua obra. Hoje, vivo preso dentro de um pesadelo do qual nunca mais acordarei. A terra que um dia floresceu com o pacto agora está morta, e minha casa é apenas um túmulo de memórias assombradas.